Hello! Titia chegou, minha gente! E hoje eu vou fazer um texto da Claudinha Vilas Boas, nossa querida Claudinha, que escreve para o blog Textos Soltos. Todas as quintas-feiras ela publica um texto neste blog, que já conta com mais de 200 textos, são reflexões muito bacanas sobre vários assuntos, e vocês estão convidados a acessar, né, o blog da Claudinha Vilas Boas. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link do texto que eu li, mas aproveitem para passear nesse conteúdo de tanta qualidade que a Claudinha traz pra gente. Esse texto dela, ela publicou no último dia 20 de julho de 2023 e o título é A Hora é Agora. Existe uma conhecida oração dos índios Hopi, um povo nativo dos Estados Unidos, que vive na região do Arizona, o qual transcreverei abaixo. Abre aspas. Vocês andaram dizendo às pessoas que esta é a 11ª hora. Agora, vocês precisam voltar e dizer a estas pessoas que a hora é agora e que há coisas a serem consideradas. Onde vocês estão morando? O que vocês estão fazendo? Quais são seus relacionamentos? Vocês estão em boas relações? Onde está a água de vocês? Conheçam o seu jardim. É o momento de falarem a sua verdade. Formem as suas comunidades. Sejam bons uns com os outros. E não procurem fora de vocês pelo líder. Este poderia ser um tempo muito bom. Há um rio que agora está correndo muito rápido. Ele é tão grande e ágil que chegará a assustar alguns. Esses vão tentar ficar na margem e se sentirão como que deixados de lado e vão sofrer muito. Saibam, o rio tem seu destino. Os anciãos dizem que precisamos deixar a margem, saltar para o meio do rio, manter os olhos bem abertos e as cabeças acima da água. Veja quem está lá dentro com vocês e celebrem. Neste momento da história, não devemos fazer nada sozinhos. No momento em que fazemos, nosso crescimento e jornada espiritual tem uma parada. O tempo do lobo solitário acabou. Reúnam-se. Abandonem a palavra luta, conflito da sua atitude e do seu vocabulário. Tudo o que fizermos agora precisa ser feito de uma maneira sagrada e em celebração. Nós somos aqueles que nós mesmos estávamos esperando. Fecha aspas. Há alguns anos, um movimento silencioso começou a tomar uma proporção inimaginável até então. Um considerável número de pessoas começou a despertar de um sono secular, de um torpor que os mantinha inebriados e distraídos. Acordar deste sono profundo foi assustador. Sentimentos confusos e descontrolados invadiam as mentes e corações. Revolta, medo, incompreensão, indignação em meio a um emaranhado de conflitos e culpas. Eram tantos questionamentos. Como nos deixamos manipular de tal forma? Por que não conseguimos enxergar coisas tão óbvias? Por quê? Como? O quê? Perguntas e mais perguntas. A ignorância é confortável, mas, uma vez descortinado o véu, não há como retroceder. A busca por conhecimento, por informações e todo tipo de material que pudesse trazer alguma explicação foi frenética e as descobertas estarrecedoras. Contudo, juntando todas as peças encontradas, o que se via era a possibilidade de uma mudança de extrema importância. E era preciso aprender a suportar o caos para construir um caminho de ordem e verdade. Mesmo desacreditados e banidos pelos adormecidos marionetes, muitos dos quais, estes tão amados,
Seguiram focados e firmes em seus processos e propósitos, confiantes de que a verdade seria exposta e todo esforço teria valido a pena. E eis que o tão esperado e sonhado momento está mais próximo do que se imagina. O caos se instalando e rasgando todos os véus. E a questão que surge neste momento, toda busca, todo conhecimento não pode ter sido em vão. Há que se ter uma finalidade. Nada chega até nós por mero acaso. A hora é agora. O motivo pelo qual tantos foram chamados e arrancados de seu confortável sono está se revelando. É o momento de unir forças, contribuir da forma que estiver ao alcance para disseminar a verdade que precisa ser ouvida e vista pelo maior número de pessoas. Não há salvação mágica, não há salvador nem líder. Nós somos aqueles pelos quais estávamos esperando. É o momento de arregaçar as mangas e fazer o trabalho para o qual sutilmente fomos preparados e pelo qual ansiosamente aguardávamos. A hora é agora. Celebremos. Cláudia Vilas Boas. Eita, menina danada! Que texto, hein, Claudinha? Que texto espetacular. Essa oração dos índios Hopi, né? Eu ainda conversei com a Claudinha um pouquinho sobre esse texto. Você faz uma analogia, de fato, com tudo que nós estamos passando, né? A 11ª hora. Vocês andaram dizendo que era a 11ª hora. A gente tentou falar lá atrás. Agora é a 12ª. É a última hora. É a hora. A hora é agora. E muitas pessoas estão se atentando para o fato de que a hora é agora. É o momento eu acredito que agora de fato seja o momento do grande despertar. Sabe aquela última chamada antes do voo? A última chamada antes do embarque? É essa. E eu acredito que muita gente ainda vai embarcar. Há um rio que está correndo muito rápido. Está mesmo. Ele é tão grande e ágil que chegará a assustar alguns. A mágica disso está no fato de que, mesmo com medo, muitos de nós pulamos nesse rio, sem saber onde ele daria, mas confiando que o coração nos guiaria nessa jornada. Muitos ficaram à margem, e muitos ficarão, e vão se sentir deixados de lado. Mas pular no rio é uma escolha. No rio da sabedoria, no rio da fé, no rio da confiança. Pular no rio foi pular dentro de nós mesmos. Porque nós sempre questionamos coisas que às vezes a gente nem sabia o que era ou por que nós questionávamos. Mas havia algo que nos incomodava. E pular nesse rio, de alguma forma, foi pular dentro de nós. E buscar respostas que, obviamente, foram trazidas de fora, mas que ressoaram dentro. Os anciãos dizem que precisamos deixar a margem, saltar para o meio do rio, manter os olhos bem abertos e as cabeças acima da água. Precisamos deixar a margem, precisamos ter coragem de dar um passo, saltar para o meio do rio, no meu entendimento, esse mergulho dentro de si, manter os olhos abertos, a vigilância, em todo momento a vigilância é necessária, porque quando a gente faz um mergulho para dentro de si, muita coisa vem à tona. E se a gente não mantiver a vigilância, a gente pode se perder da gente mesmo. Seja pela culpa, pelo medo, pelo ego de se achar mais do que os outros, talvez porque tenha uma conexão com o plano espiritual muito acentuada, talvez por achar que porque sabe muito está isento de certas situações, porque se acha muito espiritualizado porque acessou algumas informações, e isso tudo são armadilhas.
Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas nos seus processos e jornadas. E cada uma no seu caminho. Manter as cabeças, né, acima das águas. Observar o entorno neste momento. Aliás, eu acredito que muitos de nós, neste momento, estejamos como observadores de fato. Porque tudo que nós estamos vendo acontecer, nós sabíamos que aconteceria. Uma vez o Vital fez um comparativo, dizendo que nós estávamos, nesse momento, como se estivéssemos assistindo um jogo de futebol que nós já sabemos o resultado. A gente só está assistindo lá o vídeo, né? O tape do jogo. Mas a gente já sabe o resultado, já sabe quanto foi. E nós sabemos qual é o resultado deste jogo que nós vivemos hoje. Nós estamos observando e nós sabemos que chegará um momento em que nós seremos chamados a um trabalho maior. Quantos de vocês já estão se preparando? Quantos de nós já estamos nos preparando? Quantos? Quantos de vocês são muito mais capazes do que vocês podem imaginar? Quantos de vocês têm vivido sintomas, têm acessado sonhos, têm conversado com pessoas, têm recebido informações, têm sentido coisas que nunca sentiram antes, mas que ressoam fortemente em vocês? Veja quem está dentro do rio com vocês e celebrem. Está no rio quem está na mesma sintonia. Está no rio quem teve coragem. Está no rio quem não desistiu de si. Está no rio quem manteve a sua verdade, a sua convicção, mesmo sendo isolado. Muitos de nós nos isolamos, mas muitos foram isolados. Mas esse isolamento era necessário, independente se ele foi voluntário ou não, ele era necessário. Porque nós só pudemos acessar essas verdades dentro de nós no momento em que nós nos vimos sozinhos, em que a gente pode se voltar para dentro de si. Neste momento da história não devemos fazer nada sozinhos. No momento em que fazemos, nosso crescimento e jornada espiritual tem uma parada. Vejam, nós estamos de alguma forma, cada um de nós num ponto, somos as ilhas humanas, mas muitos de nós mantemos contatos através de grupos, de trabalhos, de grupos de estudos, de encontros hoje já possíveis pessoalmente. E por mais que a gente faça individualmente, a gente acaba fazendo também coletivamente. Mas para fazer coletivamente, a gente precisa estar bem. Cuidar de si é primordial, para que a gente possa também cuidar do outro. Reúnam-se. Abandonem a palavra luta. Abandonem a palavra luta, conflito da sua atitude, do seu vocabulário. Alimentar conflito e confronto é alimentar a não-luz. Para quem não entendeu ainda, esta é a realidade. Quando você alimenta divisão e conflito, a quem você está fortalecendo? A quem interessa isso? Essa energia? A não-luz. A luz não divide. A luz não segrega. A luz une. Tudo que fizermos agora precisa ser feito de uma maneira sagrada e em celebração. Deposite o seu amor e a sua melhor intenção em tudo o que fizer. Seja arrumar a casa, seja fazer a comida, seja fazer o seu trabalho, seja estar com as pessoas que você ama, seja fazer um trabalho, voluntário. Não importa.
Seja um hobby, não importa, não importa. Faça com amor. Tudo aquilo que a gente faz, depositando uma intenção amorosa, minha Nossa Senhora, da coisa mais linda do mundo. Quanto isso retorna pra gente, positivamente. Nós somos aqueles por quem nós esperávamos por muito tempo. Será que vocês conseguem entender a dimensão disso? Não é ninguém de fora, ninguém vai vir fazer nada por nós. Eu acredito que seres como Sananda e tantos outros que aqui estiveram, que trouxeram mensagens tão claras, fizeram a sua parte. Nós sabemos, né, até pelos textos que o Vital tem trazido aí, que grandes espíritos, almas estão reencarnando, muitas já estão reencarnadas. Esse processo não é de agora, mas agora se intensificou. Existem muitos seres iluminados que estão encarnados. Eu já li artigos dizendo que, inclusive, seres de altíssima envergadura que fizeram história estão encarnados neste momento. E eu não tenho dúvidas, porque este momento é crucial para a história do planeta e da sua humanidade. Aliás, para a história do todo, porque a parte está no todo. O que acontece aqui reverbera no cosmos. E nós estamos aqui encarnados. E nós podemos ser uma dessas grandes almas. Aliás, nós podemos ser, não. Nós somos grandes almas que se prontificaram, ergueram o dedinho e disseram: vamos lá para aquele lugar fazer o que precisa ser feito. E por mais, eu sempre gosto de dizer isso, por mais que o véu nos nuble, a gente precisa trazer essa lembrança à mente. Nós estamos aqui porque nós erguemos as nossas mãos. E se nós fizemos isso no momento em que nós tínhamos um pouco mais de consciência, é porque nós sabíamos que nós teríamos condições de fazer. Nós somos aqueles por quem nós esperávamos, sim. E na hora que nós entendermos isso na sua profundidade, vixe Maria, muita coisa vai mudar. Eu acredito que nós, diante de tudo o que está acontecendo, a gente precisa começar a colocar o olhar no que é positivo. Mesmo entre conversas que nós temos com pessoas espiritualizadas, a gente precisa ter cuidado para não colocar muito foco naquilo que ressoa na não-luz. Eles só precisam disso, da nossa atenção. Mesmo que nós tenhamos sido desacreditados e muitas vezes até ridicularizados em algum momento, essa foi uma lição que nós também precisávamos atravessar, não sei porquê. Esse descrédito que as pessoas, né, com o qual nós fomos brindados, talvez tenha vindo para nos mostrar o quanto nós precisávamos acreditar em nós mesmos. Será que não acreditaram em nós porque de alguma forma nós também não acreditávamos em nós? Todas as lições, ou a maioria delas, quando vem, é justamente para nos colocar frente a frente com situações que a gente não percebe. E veja que durante principalmente esses 3 anos, né, com todas as informações que nós recebemos, nós fomos levados a não abrir mão das nossas convicções, mesmo que o mundo inteiro nos dissesse que nós estávamos errados. E por que nós não abrimos mão? Porque no fundo, quem falava conosco era a nossa alma. E ela nos dizia: calma, confia, confie no plano, acenda a sua luz.
Não faltaram motivos para que a gente chutasse o balde ou para que a gente desistisse. Só que tem uma coisinha, como a Claudinha falou aqui, deixa eu encontrar aqui. Um momento, por favor. Ah, eu perdi aqui. Mas o que ela quis dizer? O que eu quero dizer? Uma vez conscientes ou despertos, não há como retroceder. Acreditar em nós fez toda a diferença. Confiar nessa bússola interna fez toda a diferença. Pular no rio fez toda a diferença. E perceber que nós não estávamos sozinhos nesse rio fez toda a diferença. Durante esse processo de despertar, nós fomos colocados frente a frente com informações que nos feriram. E hoje tem gente passando por este momento, através de informações que estão chegando. Porque, de alguma forma, nós, como eu disse, tentamos falar e não fomos ouvidos. E está tudo bem. Quando eu digo nós tentamos falar e não fomos ouvidos, eu não estou aqui como uma pessoa que está se sentindo vítima. Ai, porque ninguém me ouviu. Não é isso. Eu estou dizendo só para pontuar. E hoje eu entendo que não era o momento de algumas pessoas, de fato, saberem. Porque vocês se lembram quando eu dizia, não somos nós que vamos falar. Existem pessoas qualificadas no sentido de trazer isso, não que nós não somos qualificados. Somos, mas não para trazer essas informações. Eu sempre disse, sempre não, né? Depois de um tempo eu passei a entender que não seria eu a levar informações para as pessoas. Informações que eu digo sobre as revelações. Mas existem pessoas que vão fazer isso. Lembrem-se do áudio do Vital, quando ele falou da equipe, né? O áudio elevar a frequência, né? Exercitar a autofrequência. Nós somos parte de uma equipe. Cada um de nós tem a sua equipe. E existe em Terra uma grande equipe. Cada uma delas atuando e cuidando de uma parte deste grande plano. Então existem aqueles que são responsáveis pelas revelações, mas como eu disse, essas revelações não vêm da forma que nós imaginávamos. Mas elas vêm. Mas vai enxergar essas revelações quem de fato está aberto para elas. Tem gente que não vai entender, não vai enxergar, não vai aceitar, não vai querer. Nós tivemos uma fase de busca frenética, porque a gente precisava entender de fato com o que nós estávamos lidando. E agora a gente está numa fase, pelo menos a maioria que já passou, né? Que já há muito tempo vem nessa batida, está numa fase de menos informação e de mais reflexão, de mais internalização, de mais equilíbrio, porque a gente sabe que o grande momento se aproxima. Eu acredito que algumas pessoas já estejam vivendo um movimento de acolhimento, no sentido de serem procuradas por outras, para entender o que está acontecendo no mundo. Foi importante a nossa colocação nesse contexto todo como os fora da curva,
Porque nós nos tornamos referência. Referência no sentido de que, ó, aquela ali, ó, dá pá virada, aquela moça ali é doida. Fala umas coisas assim completamente malucas. Mas na hora que a bomba estourar, é a louca fora da curva de quem eles vão lembrar. Olha, ela tentou me falar. Ele tentou me falar. Fulano, você pode me ajudar? Você pode me esclarecer? E dentro daquilo que nós pudermos, sem o famoso, né? Como eu disse, tantas vezes eu já sabia, nós vamos ajudar. Eu já disse algumas vezes, eu acredito que as coisas vão acontecer de uma forma que nós não teremos outra opção a não ser a compaixão. Acolher pessoas, porque nós fomos, muitas vezes, isolados ou deixados de lado por pessoas que nós amamos e que nos amam, mas que não tinham condição de entender o que estava acontecendo, não tinham como lidar com a situação de outra forma. E tá tudo bem, gente. Cada um tá no seu momento. Engraçado como as coisas hoje, para mim, são tão simples. Entender que o outro está no momento dele e que eu estou no meu, e que nenhum de nós é melhor ou pior que o outro, é tão claro. Entender que o que eu precisava era trabalhar a compaixão, o entendimento, a aceitação e o respeito. É tão claro que eu não sou ninguém para julgar ninguém e que eu não estou aqui para alimentar conflitos. Alimentei durante muito tempo, até a ficha cair, até entender que aquele conflito só interessa ao outro lado. Isso é um tipo de ganho que não tem preço, mas tem muito valor. E aprender a valorizar o que tem valor é o que faz a grande diferença, minha gente. Era preciso aprender a suportar o caos para construir um caminho de ordem e verdade. A gente precisou desconstruir muitas coisas. Esse caos interno era necessário para que a gente, inclusive, reavaliasse a nossa vida, as nossas vidas, e entendesse o que de fato importa. O que era preciso deixar ir, o que era necessário agregar. Esse é um tipo de movimento tremendamente necessário para todo ser humano. E quem conseguiu realizar isso, hoje está num outro patamar. É momento de unir forças, contribuir da forma que estiver ao alcance para disseminar a verdade que precisa ser ouvida e vista pelo maior número de pessoas. Há muitas formas de ajudar. Sempre haverá uma forma em que você pode ajudar. Não menospreze, nem minimize a tua capacidade de ajuda. Ajude. Com todo esse movimento aí do filme O Som da Liberdade, o que tem de gente compartilhando este vídeo não é brincadeira, não. E isso é uma forma de ajudar a verdade a ser disseminada. Sem impor, mas você pode fazer. E veja, aquele terreno que estiver fértil vai abraçar essa semente e vai fazê-los pensar. Eu não tenho a menor dúvida. Não há salvação mágica, não há nenhum líder. Nós somos aqueles por quem nós estávamos esperando. É tempo de arregaçar as mangas e de fazer o trabalho para o qual sutilmente fomos preparados e pelo qual ansiosamente aguardávamos. Vocês conseguem enxergar isso? Aliás, vocês conseguem sentir isso? Tudo o que está acontecendo agora deixa isso muito claro, gente. Esse aparente caos
Era o que o mundo precisava para que a ordem fosse restabelecida. É tempo de finalização, é tempo de limpeza, é tempo de cura. Cura individual, cura coletiva, cura planetária. E somos nós os agentes diretos desta cura, porque nós estamos no plano físico. Nós contamos com um amparo espiritual descomunal que a nossa mente 3D não tem a menor condição de entender ou de assimilar ou de sequer imaginar. Mas nós temos. E isso tem sido reiteradamente trazido em mensagens sérias do plano espiritual. A hora, com toda certeza, é agora. Que a gente não duvide que o movimento que nós fizemos de pular no rio foi o movimento mais importante que nós poderíamos ter realizado. E o número de pessoas que ainda vai pular nesse rio vai aumentar consideravelmente, eu tenho absoluta certeza. Mas vai pular quem quer. Nós, de alguma forma, eu tenho também certeza, inspiramos os que pularão. Porque alguém precisava dar o primeiro passo. Pense numa mata fechada que você precisa adentrar por algum motivo. Alguém tem que ir na frente, abrindo caminho. Nós somos essas pessoas. Talvez alguém tenha vindo antes de nós e meio que já deixado alguma pista. Mas nós metemos as caras. E muitos de nós pagamos um preço alto. Mas somos nós que facilitaremos o caminho para quem quiser percorrer este caminho. O importante é que a gente tenha o entendimento que, como ilhas humanas, nós já começamos a nos unir e a formar esses arquipélagos tão necessários para todo o processo que nós vamos vivenciar. Eu trago nos meus textos, sejam eles da Claudinha, do Silvio, do Vital, de outras páginas, do Yoskás. Eu sempre trago a mensagem no sentido de que vocês entendam a preciosidade que vocês são. Porque eu tenho certeza absoluta que essa é a chave para a virada de muitos de nós. Entender o poder que nós somos, né? E mais uma vez, como disse essa oração Hope, nós somos aqueles por quem nós esperávamos durante muito tempo. Entender isso muda tudo. Primeiro, porque não existe nada fora. E segundo, porque a gente aprende a se valorizar. Nós temos as nossas falhas? Temos. As nossas dores? Temos. As nossas sombras? Temos. Quem não tem? Seres elevadíssimos experienciaram jornadas evolutivas como nós. E se hoje eles estão num patamar elevado, eles só estão nos dizendo, vocês também podem. E sim, nós podemos. Basta querer e trabalhar por isso. Portanto, crianças, a hora é agora. Celebremos e sejamos gratos por um momento tão esperado, desejado e planejado, embora nós não nos lembremos do nosso plano de alma. Mas ele corre de acordo com aquilo que nós projetamos antes, né? Não é nem antes de encarnar aqui. É antes da nossa vinda para cá. Porque nós sabíamos que nós vínhamos para um planeta que um dia passaria pelo processo de transição como passa nesse momento. Não tenham medo.
Não há o que temer. Nós fazemos parte de uma equipe de luz. Cuide da sua frequência. Acenda a sua luz. Peça quando sentir que precisa de ajuda. Seja sempre grato. Celebre e entenda que você é aquele ser especialíssimo pelo qual você espera há tanto tempo. É uma centelha divina. Acesse o poder do eu sou, do seu eu superior. Se alimente dele, se abasteça dele, confie nele, viva por ele. E você vai entender por que não havia necessidade nenhuma de temer o que quer que fosse. Porque nós somos deuses. Quem disse isso, como eu costumo dizer, foi a maior autoridade moral que já botou o pezinho neste planeta. Não foi qualquer pessoa. Que a gente use esse poder na construção ou reconstrução de nós mesmos e na construção ou reconstrução deste mundo maravilhoso que está um palmo diante de nós, mas que antes de tudo nasce aqui dentro. A hora é agora, meu povo. Celebremos e sejamos gratos. Certo, criançada? Claudinha Vilas Boas, minha querida. Olha que texto. Fabuloso, extraordinário. Gratidão pela sua doação, pela sua disponibilidade, por ser um canal de luz. Por ser essa parceira, por ser essa amiga, essa pessoa especial e querida que tem nos ajudado, porque todos os textos que eu leio aqui, eu costumo dizer que as mensagens que chegam antes são para a gente. Então, quando eu sento aqui para ler um texto, por mais que seja dela ou de outra pessoa, antes de tudo, ressoa comigo. Então, essas mensagens que vêm, que eu compartilho com vocês, deixam uma lição muito forte em mim. Eu te agradeço, Claudinha. Que Deus te abençoe e que você tenha todos os dias, todos os motivos do mundo para ser grata e para celebrar, minha querida. Eu amo você, você sabe disso. Um grande beijo para você e vocês, crianças queridas, que nos dão tanto a mim, quanto a Claudinha, quanto ao Silvio, ao Vital, a Oscar e a tantos outros que eu trago aqui, a vocês que deixam comentários tão gentis e amorosos, a vocês que recebem e acolhem os nossos trabalhos, minha gratidão. Que vocês também tenham todos os motivos do mundo para celebrar, para sorrir, que tenham todos os motivos para serem gratos. E percebam a beleza dessa vida e desse momento tão grandioso que nós estamos vivendo aqui, nesse planetinha espetacular, coisa mais linda do mundo. Tá bom, criançada? Amanhã a titia volta com outro conteúdo, tá bom? Amo vocês, crianças. Fiquem com Deus, tenham um dia, um domingo espetacular e uma semana repleta de luz. Fiquem com Deus, um grande beijo. Sem chacoalhar muito aqui o negócio, fiquem com Deus, um grande beijo e até amanhã.